Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Data Delas. Hoje, um assunto polêmico. Já ouviu falar sobre governança de dados? Pois é, tenho aqui a líder especialista em implementação de governança de dados. Tudo bem, Sarine? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, prazer, Ana. Bem, vou contar um pouquinho aqui, né, como eu cheguei na governança, né? Eu sempre gostei muito da área de dados, né? Antes de entrar na faculdade, eu fiz segundo grau técnico. E o meu pai também foi uma pessoa que me inspirou muito, porque ele era comerciante, né? Mais propriamente técnico e eletrônico, mas aí tinha uma loja, né, que consertava ali telefone sem fio naquela época. E ele desenvolveu um banco de dados para cadastro dos clientes dele, né, em DBs, essas coisas aí. E aí, desde da minha adolescência, ele me levou para fazer curso de Visual Fox Pro, o Access, né, enfim. E aí eu fui tendo contato ali com o banco de dados, fiz segundo grau técnico e aí já gostava dessa área também. E na faculdade também, sempre quando eu tive a disciplina de banco de dados era algo que sempre me atraiu, né. E aí fui para o que tinha no mercado na época, que era administração de dados, arquitetura de dados, né? O AD tradicional ali, modelagem, entidade de relacionamento. E de uns 12 anos para cá, né, com o advento mais do Dama, da MBOK, a gente começou a ter mais clareza ali da governança de dados, né, ter literatura. E o Brasil começar a ter contato também, né? E eu acho que o mundo todo está nessa trajetória aí de busca de maturidade em governança de dados. Bom, você deixou escapar que você tem nada mais, nada menos do que 10 anos de história trabalhando com dados. Qual foi, assim, o maior impacto, a diferença que tem de quando você começou para o que está sendo implementado agora? Olha, eu vejo muito que quando eu comecei, a gente era muito by the book, sabe? Era ali, olhava o livro e queria aplicar, né? Vamos dizer assim, olhava a literatura e queria. E hoje em dia a gente vai muito pelo case, né? Pela dor que a empresa tem, para ir ver como resolver, trazendo ali a literatura para a gente se apoiar, né? Então, e aí usar como um framework mesmo, adaptando para resolver o problema que a empresa tem. E você acha que todo mundo sabe o que é governança de dados? Acha que é importante? Como que é no dia a dia? Não é fácil explicar o que é governança de dados. Eu acho que só as pessoas vivendo e experimentando que elas materializam. Tá, conceituando governança de dados, vê se está certo. É quando a gente precisa de uma forma organizar todas as informações, quem pode ter acesso ao quê. A gente também precisa criptografar os dados, que são sensíveis, né? E fazer com que as tabelas se conversem minimamente, nome de coluna, nome de canal de venda, tudo isso faz parte do que é a governança de dados. Sim, faz parte, né? Mas ela vai mais além, né? Se a gente for... E tem várias definições, né? Dependendo de empresas ou frameworks, né? Enfim. Mas é uma área que a gente imputa muito processos, jornadas ali para que os usuários, os consumidores de dados possam tirar o melhor proveito daquele dado, né? Então, a gente sempre se preocupa em criar. A gente olha muito, né? O que eu estou entregando de tecnologia, e aí a gente olha 2 pilares. E aí, o que eu tenho que definir de processos e como que eu impacto e as pessoas tiram valor dessa tecnologia e interagem com esses processos, né? Então, tem uma tríade aí que a gente sempre olha, que é tecnologia, processos e pessoas. Basicamente, quando as pessoas perguntam o que tem nessa tabela, onde que eu encontro tal dado, é isso que governança de dados resolve. Ajuda, né? A gente sempre tenta dar uma jornada self-service ali para os consumidores, para a gente não ter que ficar no meio do caminho, né? E, né, dependendo de uma pessoa. Então, tem ferramentas, né, de catálogo de dados ou de governança em si que existem no mercado. Ou você faz uma solução caseira. Aqui na Cielo, a gente ainda está muito na solução caseira, utilizando os artefatos que a gente tem, né, disponível. A gente também define muito papéis e responsabilidades, né? Então, uma informação tem um dono, né? Tem um proprietário. Então, assim, tem várias traduções, né? Tem o data owner,
né, na literatura ali mais em inglês, mas no Brasil o pessoal traduz de ou proprietário ou dono. Também tem o curador do dado, ou data steward, que é uma pessoa mais técnica que responde por aquele dado. O dono do dado normalmente é uma pessoa de negócio, né? Eu sei o que é a tabela de cliente, que tipo de cliente que está cadastrado ali. E o curador vai saber como que aquela tabela de cliente é carregada, qual a disponibilidade daquele dado, enfim, como que ele chega para ser carregado num ambiente analítico, por exemplo. E qual que você acredita que seja o maior desafio da implementação? É mais a questão da cultura ou encontrar a melhor ferramenta? A cultura, né? Então, a cultura, como que eu vejo aí, né? Ferramenta versus cultura, né? A ferramenta, ela só vem ali para acelerar, né? Mas a cultura não, é a gente trazer as pessoas para que elas saibam, tem clareza onde está o dado, que elas sejam, como que eu vou dizer? Autossuficientes, né? Mas também que elas saibam utilizar o dado da melhor forma, né? Agora a gente está, né, lá na Cielo a gente migrou para a nuvem tem 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. E aí a gente está enfrentando novos desafios, né, com a cloud. E também pelo modelo operacional que a gente tem, que as áreas de negócio, né, a gente trabalha ali em literatura, tem, né, que é o modelo Hub Spoke descentralizado, que é onde o Hub é o time de dados, né, a gente ali é onde entrega a plataforma e define a governança, as boas práticas. E os Spokes são as áreas de negócio onde, né, o jurídico, RH, time de precificação, entre outros, onde eles têm que utilizar e gerar capacidade analítica, tanto desde gerar um dashboard até ele gerar um modelo de machine learning, etc. Então, quer dizer, vocês estão descentralizando, empoderando o negócio com os dados, mas não é porque os advogados têm acesso a um dado que o time de precificação vai ter acesso ao mesmo dado. Cada um ali tem as suas regras. Exato. E por que isso é importante? É importante por segurança, né? Principalmente por segurança, né? Da informação aí, a gente seguindo boas práticas, ISO, etc. E aí a gente tem esse controle de acesso, né? Hoje a gente, na Cielo, a gente empodera muito o papel do dono do dado, porque é a pessoa que sabe que informação tem ali armazenada naquela tabela. E ele participa dessa jornada de liberação de acesso, tá? E o time de dados só executa ali a liberação, vamos dizer. Então, a gente já traz o negócio aí para participar também, porque o dono do dado tá lá no time de produtos, né, em geral. E como que vocês conseguiram construir essa cultura nesse momento de implementar a nuvem e aí implementar a governança com a inteligência artificial aí a rodo? Foi loucura? Como é que foi? Sim, a IA, né, nesse ano aí eu acho que é o grande hype e a gente também surfou a onda, né, mas a gente estava já num movimento muito forte ali da IA tradicional, né, de Advanced Analytics, e aí até uma entrega relevante, que como a gente foi para a cloud, a gente começou também a sofrer a gente entregou tecnologia, né, vamos dizer, para os times. Porque antes, no ambiente on-premise, a gente tinha não tinha servidor, processamento, né, enfim, para aumentar a máquina, vai e paga, demora não sei quantos meses, às vezes, né? Então, a cloud acelerou essa latência e trouxe uma infraestrutura totalmente sustentável e fácil, né, flexível. E aí, com isso, a gente precisa entregar mais tecnologia, né? E aí, a gente entregou, por exemplo, esse ano, uma esteira de MLOps, né? Foi até um case aí, né, que a gente levou para o mercado num evento em agosto. E só que aí, como veio a governança nisso tudo, né? Porque a plataforma já é bem complexa. É complexa, a gente ajudou, trouxemos os cientistas para ajudar a gente construir, tá? Então, foi uma construção muito conjunta, em parceria, sabe? A gente tem trazido muito as áreas heavy users também para estarem próximas de nós, né? E aí, só que a gente viu que a gente entregou tecnologia, mas quando na hora de pilotar, a gente viu que nem todas as áreas estavam maduras e tinham cases para pilotar.
né? Então, a gente está agora trabalhando aqueles outros 2 pilares que eu te falei lá, né? Pessoas e processos para alavancar o uso da esteira de Machine Learning, né? Então, a gente já tem ali também Aí implementamos, né, a governança voltada ali para IA, né? Para esses modelos. Então, a gente centralizou num catálogo, identificou quais áreas que cases existem, porque estava tendo muito problema também de redundância de modelos, né? Então, o mesmo um time estava desenvolvendo um modelo de churn e o outro também, mas um de churn 60, outro de churn 30. Enfim, um exemplo aqui, né? E aí, com isso, a gente criou também algumas agendas, né? Um escritório de dados, que é para onde os cientistas irem ali, terem um apoio técnico. Como a gente está nesse modelo descentralizado, né? A gente sente que a gente precisa ter essa visão unificada de alguma forma, né? Então, a gente, nessa pauta ali do escritório, a gente traz para cada case ir lá e apresentar, e com isso a gente também imputa que, tá catalogado, o status do modelo está correto, porque desde que uma área tem a ideia de desenvolver um modelo, por exemplo, ela tem que catalogar e põe lá em ideação, para evitar, né, de ter um esforço duplicado por outro time, né? Que acontece muito. É raro, mas acontece. E nesse desafio, né, dentro da jornada de dados, eu imagino que agora você deva ter mais colegas mulheres, mas ainda tem um desafio gigante. Como que foi essa construção? Você teve algum desafio? Você falou que você teve o apoio incondicional do seu pai, mas e aí no mercado? Na minha área específica de governança de dados, é uma área muito comum de ter mulheres. O meu time em si, né, eu tenho hoje 6 mulheres. Éramos 5 mulheres e um homem, e agora vamos ser 6 mulheres. Eu falei que eu tentei ter um homenzinho, né, para também ficar diverso, né, ao contrário. Mas não consegui, enfim. E aí eu falei que agora comigo vai ser a casa das 7 mulheres. Mas a gente, todas as áreas pares, né? Ali o time técnico mesmo de engenharia, né? O time do COI de dados, de ingestão, o próprio time, a gente tem também um time de cientistas que atende a Cielo de uma forma cross como um todo, né? Que é o time de Advanced Analytics. São times que têm mais homens do que mulheres, tá? Mas a Cielo olha muito para esse lado de diversidade, né? Nesse de Advanced Analytics eu tenho uma líder par minha lá, que é mulher também, né? E ela também tem conseguido trazer novas meninas, vamos dizer assim. A gente tem que abraçar. E, na sua visão, quais são os pilares fundamentais para a cultura data-driven? Porque você está implementando uma governança para alavancar a cultura data-driven. Então, vocês são um pilar extremamente importante para nós, analistas de dados, cientistas de dados, saber onde está os dados, ter segurança na hora de usar e tudo mais. A gente olha muito, né? Foi se basear em nos inspirar em consultores do mercado, tá? Isso está público. Se a gente for ali, né, no site de pesquisa, né, a gente encontra que chama Influence Model, né? E que é um modelo de influência. Para a parte de cultura, a gente se baseia ali muito no Influence Model, né? Que é de uma consultoria aí de mercado. E aí ele traz alguns pilares, tá? Hoje a gente está olhando 2 pilares principais, comunicação e capacitação, tá? Em comunicação, então, a gente já estruturou muito, né? A gente criou uma newsletter quinzenal, a gente também... Então, onde a gente dissemina ali toda a evolução da plataforma, ou também as maiores dores que a gente captura dos usuários da plataforma de dados da Cielo, como também a gente avisa que há uma indisponibilidade da plataforma, ou uma tabela que vai ter que sofrer uma manutenção, ou ela está mudando a carga, né? Ou ela vai ter que ser mesmo excluída, ou ela não vai ser mais atualizada a partir daquela data, porque surgiu uma nova origem, né? Um sistema origem foi descontinuado. Então, a gente tem toda essa comunicação hoje é muito forte. Também criamos um portal de dados, né? Que é um site nosso, né? A gente...
estruturou, que hoje a gente já tem mais de 300 páginas, que é onde todos os usuários tem conteúdos para os usuários da plataforma se autosservirem, né? Então, todos, desde como pedir a criação de uma sandbox, como pedir acesso a uma tabela, qual jornada que eu tenho que fazer, até, estou com um problema, identifiquei que uma tabela está com uma inconsistência, né? Está com um buraco de carga, que a gente chama, né? Ou seja, um dado não foi carregado ali. Então, abre um chamado para sustentação, para o time ali que vai corrigir o job, né, a carga da tabela. Então, a gente tem ali toda essa jornada. Como eu peço uma ingestão de dado, como eu crio... A gente também, indo para a nuvem, entregou uma jornada muito self-service para os usuários. Então, eles também podem produtizar suas tabelas. Eu já estou entrando numa arquitetura aí, acho que talvez é mais papo para a gente, hein? Então, bora! Senão a gente fica aqui até amanhã, se fácil. Enfim, não vou me estender nos conteúdos. Acho que tem mais papo para frente. E vou voltar lá no pilar. Então, comunicação e capacitação. Hoje a gente, em capacitação, tem uma trilha dentro do portal lá da Universidade Cielo, né? Então, a gente tem uma ferramenta ali por trás que tem toda uma gestão de conteúdo, né? E aí, a gente tem trilhas voltadas para dados, tá? A gente está agora, nesse momento, até colocando uma trilha para falar de dados no onboarding do novo colaborador da Cielo, né? Então, lá junto com no processo de recursos humanos, quando entrar um novo colaborador, se ele é leigo em dados ou se ele é um especialista, né, em dados, que aí ele seria um engenheiro, um cargo de dados, né, um analista, um cientista. Então, a gente criou, a princípio, essas duas personas aí e duas trilhas para que a gente comece a influenciar essa cultura data-driven, tá? Tem um pilar que no Influence Model ele traz, que é liderança, né? Então, quanto um líder influencia, né? Se ele fala e propaga, é muito fácil. E está sendo um momento também onde o nosso presidente é o nosso patrocinador. Dados está no pilar estratégico da Cielo, então isso impacta a cultura, né? E ele, cada vez mais, o nosso presidente tem falado mais, levado os cases, propagado institucionalmente, né? Compartilhado o poder que os dados têm para a gente tomar decisão, né? Impactar o cliente, levar ali mais valor aos negócios, né? Como a Cielo sempre tenta ajudar, né? Tá ali acelerando nossos clientes. E quando você fala que vocês saíram do on-premise para cloud, eu imagino que o que o negócio está sentindo agora é a gente vai voar. Sim. Como que está sendo essa transformação e essa capacitação? Porque de dias você precisar de mais máquina e de repente ali em minutos você conseguir aumentar. Sim. É assim. Estamos sofrendo alguns problemas, né? Então, sempre tem desafio. Hoje a gente tem até um time, né, que é o COE de dados, onde eles ficam, é um time mais técnico, onde eles ficam mais próximo ali para ensinar o negócio a pescar, vamos dizer, né? Porque aí a gente começou a monitorar, começamos a ter problema de custo, né? FinOps, então a gente tem um encontro mensal com os donos das sandbox, porque cada área de negócio ganhou seu banquinho de areia ali, né? Para se divertir e o poder de produtizar dados, né? Então eles se tornaram produtores de dados também no ambiente, tá? De tabelas refinadas. Tem áreas mais heavy users, outras menos, né? Por exemplo, hoje a gente tem em torno de 100 áreas da Cielo que tem contas, né, que tem sandbox, né? Então, que são usuárias do ambiente de dados. Mas heavy user, né? A gente consegue ter umas 20, né? E dessas 20, tem umas top 5 lá que são as principais agressoras. Estoura o cluster, seu gráfico vai lá para cima. A gente colocou alguns limites. Aí vai junto governança, junto com o time de engenharia e até, né, engenharia de cloud, que entra ali o Terraform, né, alguns componentes que ajudam a gente criar ali esses guardrails. E a gente, né, hoje a gente, lá na cloud, na ferramenta de query, por exemplo, a gente colocou um limite de só pode utilizar 15 megas por dia, sabe? E aí estoura e aí só no outro dia. Então, a gente colocou algumas limitações, né? E quando é recurso mais via processamento em larga escala, né? Aí a gente já está criando algumas monitorias, tá? Já tem tabelas de logs, que aí a gente está entregando porque com a cloud, acabou que, assim, agora o usuário de dado virou um administrador de infraestrutura. Sim, de certa forma, você dá muito poder. E aí, se você não tem limite,
você deixa a pessoa com uma máquina que vai até a NASA. É tipo, é um foguete pra matar uma formiga. Exato. E aí a gente tá aqui nesse trabalho também de cultura, de criar deles desenvolverem a responsabilidade pelo custo, né, da sandbox dele, né, daquele espaço ali que a área deles é dona, tá? Então, a gente está muito nesse trabalho de responsabilização, né, de empoderar a área de negócio que é dona da sandbox, a saber, tô gastando mais ou menos, e aí a gente está criando mecanismos e ferramentas, né, ali, informações, né, dados de observabilidade, para que eles possam se munir e ver onde cortar e como otimizar mais e fazer um melhor uso. Porque se você não toma cuidado, tem 10 mil dashboards, mas só 5 são usados, e aí você está usando ali, onerando todo o seu sistema e aumentando o custo e aumentando o seu trabalho também. Assim, bom, time de governança de dados, já entendemos que é o coração ali da plataforma. O mercado está aquecido. Como vocês têm lidado com isso para conseguir ali ter o melhor time, conseguir reter todo o time, reter as pessoas? Como que tem sido esse desafio dentro da Cielo? Eu acho que a cultura da Cielo, né, institucional, ela é muito positiva, né? É uma empresa que enfim, eu não tenho coisas que não tem como explicar, é só vivendo, né? É apaixonada pelo trabalho, meu Deus! E eu acho que o modelo híbrido está sendo algo que a Cielo está persistindo, né? E também está sendo um atrativo nesse mundo de tecnologia, né? Então, eu vejo muito a cultura, né? Por exemplo, e o híbrido, tá? Acho que são duas coisas aí que se sustentam forte, né? No nosso time, em geral, da plataforma, como de governança, o turnover é bem baixo, tá? A gente está sofrendo mais ali com os cientistas de dados, né? Enfim. E aí a gente também está olhando, aqui a parte de cultura. Sim. Como a gente tem ali um modelo operacional descentralizado, né, onde tem os cientistas, analistas de dados, até engenheiros que manipulam mais dados dentro das áreas de negócio, de como a gente estimula, né, a gente criou uma comunidade de dados, né, e tem uma também mais fechada o escopo para a parte de ciência de dados, né, então de IA, agora a gente está expandindo a comunidade de IA generativa, que é mais para levar um recorte dessa comunidade maior, né? A comunidade maior a gente trouxe a galera até para nomear, que é a Dadosfera, tá? E aí a gente tenta trazer os usuários para próximo, né? Para se sentirem pertencentes, né? De toda essa cultura de dados da Cielo. E aí eu acho que isso também é um motivador. Ninguém larga a mão de ninguém, porque senão a área de dados não funciona. E falando de governança de dados, a gente já falou da aplicação ali de inteligência artificial. O que você acredita que vai ser ali o futuro da governança de dados? Olha, a governança, a gente vê que assim, ela é um programa, né? Ela é contínua. Então, a tecnologia vai avançando, né? Vai tendo mudanças, a gente vai vendo onde a gente tem que ir atrás, né? Então, por exemplo, agora tá aí o hype da IA generativa. Então, a gente também já tá junto ali com o time técnico, vendo como que o que a gente tem que colocar de guarda-reios, né? Qual o modelo operacional que a gente vai trabalhar também, se vai ser só um time que vai desenvolver os modelos de LLM, ali a parte de IA, ou não, né? Porque a gente já viu que a gente tem soluções de IA generativa que já são ali embedded, né? Que são das próprias soluções lá nossa, por exemplo, da parte lá de CRM, né? De cadastro. Tem outras ferramentas também. Cada uma tá vindo com a sua IAzinha, né? Como também a gente tem ali o GPT, né, dentro de outras soluções do pacote Office que a gente utiliza também. Dentro dessa implementação da inteligência artificial, de ter cada área, me corrija se eu estiver errada, mas o meu entendimento é que a gente precisa justificar, de certa forma, da onde veio o dado e para que ele vai ser usado. Inteligência artificial generativa também tem essa mesma condição ali quando a gente está falando de governança? Sim. A gente está num momento de discussão, tá? Ainda. Mas a gente já definiu algumas linhas, né? E aí uma delas, né, é que e aí a gente vai procurar, né, em boas práticas, isso tá bem claro, né, que para IA
generativa ter um resultado bom, ela precisa trabalhar com dados qualificados, de qualidade, limpos, né? Então, a gente entra ali nessa parte, né? Então, a IA estando plugada num repositório, ali numa plataforma, onde existe toda uma governança, toda uma arquitetura por trás que suporte, né? Que tenha um time ali que garanta que o dado vai estar carregado. Então, essa IA tende a dar sempre um resultado melhor, né? Não alucinar, etc. Mas a gente já viu que vai ter esses cenários que são essas IAs que estão dentro de ferramentas parceiras, né? Vamos dizer assim. E aí ela usa dados dessas ferramentas. Então, a gente está criando agora, discutindo um pouco essas barreiras, sabe? A IA da ferramenta parceira vai poder se plugar aqui na plataforma de dados? Aí a gente, a princípio, não. Vamos entender. Ela pode ler um output de um modelo de machine learning, mas consumir dados daqui em si, não. Porque senão lá vai virar um outro repositório, né? Então, e aí começa a criar novos silos de dados. E aí, pelo que eu estou entendendo, essa discussão não envolve governança de dados sozinha. Tem ali o time de segurança da informação, tem ali o time de compliance. E aí tem um comitê e muita discussão, porque a verdade é que ninguém tem certeza. Sim, ainda estamos nesse momento, né? É uma decisão muito coletiva. A gente está pensando em estruturar essa banca aí, né, um fórum ali diverso, para que a gente avalie todos esses casos de uso que, né, a gente está em muitos casos em piloto, né, e principalmente quando for um caso de uso que impacte o cliente, né, quando sair ali do uso interno? Do uso interno, exatamente. E quando a gente está falando, né, desse uso interno, uso externo, tem uma troca, né? Porque se eu tô ali fazendo um chat de atendimento, ele vai colocar input e aí depois eu tenho que sair output. O que eu fico pensando é como que organiza os dados de input da conversa para voltar e treinar e aí ter governança e classificar as conversas. Você já usa a inteligência artificial e generativa para conseguir classificar ou ainda tô muito futurista? Não, ainda não. Ah, tá. Ainda não. E essa parte ali, né, a gente não tem nenhum caso que esteja disponível para o cliente final ainda, né? A gente tem muitos casos ainda internos. Vocês estão testando. Poxa, que legal! E o que eu acho mais bacana, assim, é porque você tá lá desde o colégio, você tava vendo o que era um DBA, e aí, de repente, tem implementação de Data Lake, e aí sai on-premise, e aí vai pra cloud, e aí você tá vendo inteligência artificial. E, tipo, é end-to-end. É isso, né? O que você acha que, tipo... Na sua cabeça, assim, há alguns anos atrás, você achava que a gente ia ver inteligência artificial generativa? Você que sempre teve, assim? Porque eu assistia os filmes, eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, a galera viajou, sabe? Quando surgiu o primeiro ChatGPT, eu falei, gente, não, isso é só um hype, não é tudo isso. A gente tá vendo que eu tava errada. Sim, ela veio pra ficar, né? Não esperava. E não sei, né? Também não fico pensando muito no futuro, não. Deixa ele vir. Quando ele chegar, a gente, né? Você é bem prática. Você é bem prática. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você é mãe? Sou mãe. E como que é construir a carreira em dados, que a gente trabalha bastante, e conciliar a maternidade? É difícil, né? Eu sou mãe tem 3 anos, né? Então tem pouquinho tempo, parabéns! Né? Adiei muito. Mas chegou uma hora que o corpo, né? Agora ou não, ou vai ou racha. O útero coça! É isso, então vamos, né? E até foi um momento, né, que eu acho que é legal compartilhar, né? Até com o nosso público aqui, que... Eu sou carioca, né? E vim para São Paulo tem 8 anos e meio. Sente saudade do Rio? Sinto, vou bastante lá ainda, né? Eu amo o Rio. São 2 cidades muito diferentes, né? Mas a família ainda tá lá, então eu vou bastante. E aí, com a vinda para São Paulo, já era uma época que eu tava muito me questionando, né? Vamos engravidar, não vamos? Mas agora eu vou me mudar, então não é a hora. Vamos nos adaptar lá, viver a nova cultura, e aí vamos, né? Aí foi adiando, né? Aí fiquei desempregada, vivi um layoff. Aí eu falei, meu Jesus, não era pra ser mesmo. Aí agora eu vou me esperar. Aí eu arrumei um emprego na época que não era CLT, né? Cooperativado, enfim. Aí eu ficava, eu tenho que arrumar um CLT pra engravidar, ficar tranquila. Adiei de novo. Aí arrumei agora eu vou esperar pelo menos 1 ano, né? Porque, o mercado de trabalho cobra, né? Como que eu vou engravidar logo no início, né? Eu tinha muito essa preocupação. E aí, enfim, fui abordada pelo mercado, né? Passei no processo seletivo da Cielo e no dia
né, durante o processo seletivo, eu engravidei, né? Demorou, o pessoal fala, nossa, demorou esse processo. Eu falei, demorou 1 mês e meio, mais ou menos. E aí eu engravidei. E no dia que, né, eu recebi ali, né, a notícia, que é até o meu líder atual, eu avisei ele no momento. Eu falei assim, olha, eu descobri que eu tô grávida de 6 semanas, né? Provavelmente eu já estava no início, mas a gente demora. E aí, né? Isso, como que fica isso diante do processo seletivo? E ele na hora falou assim, sem problemas. E eu fiquei assim, uau! É muito legal escutar isso. O mercado tá mudando, eu fiquei até arrepiada. Eu não sou mãe, eu morro de vontade de ser. Mas, poxa, a gente tem toda uma série de questões, né? Já tem toda a sociedade. Aí a gente quer ter uma carreira brilhante. Aí tem, poxa, quantas vezes você ficou pensando ali, e aí quando tem, ainda tem o medo de saber que... E como você concilia no dia a dia? No híbrido já ajuda bastante. Sim, o híbrido ajuda. Eu tô longe da família, né? Então eu não tenho rede de apoio. Meu marido é muito parceiro, né? Acho que é o pai moderno, né? Vamos dizer assim. Melhor decisão de carreira, falam que é com quem a gente vai casar, né? Então, é isso. Mas ele não trabalha no híbrido, o dele é 3 vezes no escritório, então me demanda mais, né? Mas a gente optou, né? Enfim, criamos a nossa rotina ali. Optamos pelo filho ficar na escola o dia todo, né? Foi um modelo, como a gente não tem família perto, e por eu estar em casa, porque eu sou uma mãe, gente. E assim, eu não consigo trabalhar com a criança no meu ouvido. Não? Não. Eu não consigo. Então, para eu ser produtiva, foi um modelo que a gente criou. E, enfim, ajustamos a rotina e ele é muito parceiro, né? Hoje mesmo, para eu estar aqui gravando, tá ele lá com o filhote. Ai, que delícia! É muito inspirador escutar essas histórias. Eu acho que é um dos motivos até do Data Delas existir, porque a gente sabe que tem o oposto. Tem alguma mensagem em relação, principalmente esse tópico que a gente ficou falando, de maternidade, que você queria deixar para as meninas que estão por aí, vislumbrando uma carreira em dados, que você acha que te ajudou a conseguir chegar na posição que você está? Então, o que eu vejo, né? Que eu lembro até quando eu pedi demissão na casa antiga, né? E aí eu falei teve muitas mudanças lá, né? Mas para uma líder próxima, né? A minha situação, ela falou assim, nossa, você é corajosa, né? Ela mesma, uma mulher, né? Me trouxe isso. E ao mesmo tempo ela falou assim, você é muito boa. Porque para estarem te levando num momento desse de carreira, você tem uma qualificação que o mercado está precisando, né? Então, o que eu diria é assim, estude sempre, né? Busque conhecimento continuamente, esteja preparado para para as oportunidades que poderão surgir, né? Então, porque eu acho que quando a gente está né? Está preparado, a gente está ali, enfim, tem as habilidades. Não é os 6 meses de licença, 7 meses que vão fazer a empresa, sabe, pensar. E eu acho que o mercado também está evoluindo muito, né? Por exemplo, na Cielo agora a gente liberou a licença paternidade estendida, que é de 2 meses. Tem até dancinha da felicidade isso aí, hein? Para os meninos, para os pais. Então, isso vai trazendo mais equidade também, né? Ajuda a gente nessa jornada aí. E você falou de se preparar, de estudar. Como que você se manteve atualizada e hoje está num cargo de liderança com todas essas mudanças? Você normalmente estuda mais sozinha ou você foi através de cursos, fez mentorias? Como é que foi esse desenvolvimento? Eu não sei se você se utilizou de comunidades, para mim foi fundamental. Eu não sou tão da comunidade, assim, né, de rede, não. Eu gosto de pessoas, né, e eu acho que antes da pandemia... fiz muitos cursos, tá? Eu sempre tentava fazer pelo menos 1, 2 no ano para estar ali. Cursos livres? Livres. Eu cheguei a fazer um MBA, tá? Né? Já tem um bom tempo. E depois do MBA, eu fui fazendo só cursos livres. E hoje em dia, eu gosto muito de ir a eventos, né? Então, procuro eventos da área, porque aí a gente faz muito benchmark, vai vendo como o mercado, e dali eu me inspiro muito, né? Eu acho que eu tenho uma visão... estratégica muito boa. Acho que eu tive uma líder que me ajudou nessa jornada ali, sabe? Líderes inspiradoras. Inspiradoras,
E aí eu não sei, eu tenho uma facilidade de capturar ali ideias a partir de um case de uma outra empresa, né? Dessa troca, sabe? E eu gosto muito Então de você troca. consegue extrair, aprender de outros cases, aí você pega o seu contexto e consegue ali juntar para poder aplicar. Exato. Então é aquele lifelong learning, É isso. vai fazendo, vai aprendendo. E assim, diante desse cenário, de você estar sempre se capacitando, de estar numa posição de liderança, mamãe, vem aquela síndrome do impostor ou você sempre lidou bem com isso? Não, vem. Vem? Oh. E o que a gente faz? A gente vai pro psicólogo, né? Amo, A gente vai pra terapia, né? E aí a gente tá falando de terapia, não correr que é terapêutico, mas não é terapia. Terapia é terapia. Isso, vamos pra terapia. Enfim, tem cuidado mental, né, gente? Porque... E aí, com isso, eu consigo trazer um autoconhecimento maior. Falar, aquela síndrome, não vá para isso, não se cobre nesse ponto, né? Porque eu venho aqui, né? Falei demais naquilo ali, né? Será que, né? Enfim. E é a síndrome do impostor mesmo, né? E aí, vou administrando ali. Né? E você consegue dar suporte para as pessoas que você lidera, às vezes pares de outros times? Você sente que tem essa troca no mercado? Eu tenho algumas amigas próximas que eu falo, gente, hoje foi horrível, não sei o quê. Calma, tá tudo bem, aconteceu a mesma coisa aqui, vida que segue. Tenho. E também acaba, né, que o meu marido também é da área de tecnologia, apesar de homens serem os mais fechados, né, mas ele acaba sendo, ele entende mais também, né, acho que o que eu vivo e tal, ele acaba me apoiando, mas eu sempre também procuro muito, né, agora na Cielo também, eu tenho tido contato muito com outras líderes, né, então acaba que muda muito, né, eu vejo que quando a mulher se junta, aí a gente marca o almoço e tal, como é rico a troca, né, é diferente, né, nós mulheres trocamos, né, o homem já não tem isso. Ninguém solta a mão de ninguém. E agora que a gente falou da síndrome do impostor, tem mais algum outro desafio mais comportamental que você vê assim no nosso dia a dia e de repente como que você lida com essa situação? De repente ali quando você sai de especialista para gerenciar pessoas? Sim, bastante, né? Né? Fui contratada grávida, entrei como especialista na Cielo, né? Então sofri também essa minha promoção de liderança dentro da Cielo, tá? E aí tem 1 ano e meio, sempre fui líder, né? Mas o time foi crescendo junto com o crescimento com a minha chegada, né? A área foi sendo estruturada. E aí eu virei líder formalmente, né? Tem 1 ano e meio. E aí muda, né? Eu falo, administrativo traz também uma carga maior de trabalho, responsabilidade, né? Porque realmente lidar com pessoas é muito, muito diferente, né? Não é só administrar ali a atividade. Então, eu me preocupo, eu tenho muito contato, né? A gente tem os business partners do RH. Eu troco muito com esse time, né? Para eles até falar, você é uma líder muito humana. Então, é algo que eu também fico me auto-vigiando o quanto, né? Assim, de eu dosar, né? O ponto, né? De eu conseguir cobrar e também equilibrar ali. Eu vejo muito, né? Tem alguém passando por uma situação, enfim, né? Precisa de ajuda, suporte. Precisa de ajuda, isso. Até porque depois da pandemia, eu acho que o nosso comportamento ali no trabalho mudou um pouco, né? Bastante, né? E eu vejo, né, que o mental, né, eu acho que depois, né, tem muitos estudos que já tá claro, né? Mas a gente já tá vivendo isso de perto, sabe? Né? Essa questão do estamos todos mais acelerados, né? Porque a muita pandemia informação. Isso, muita informação, né? O digital é total e aí o home office, né? Também. Quando a gente vai para o escritório, a gente fala, com certeza a gente trabalha muito menos. Então, isso também traz uma carga para todo mundo muito maior, né? Mas a gente vai administrando, né? Que eu acho que é isso. E cuidando, a gente se preocupa muito, né, com essa qualidade de vida do colaborador lá também, né? Quem não tem cargo de liderança até bloqueia a máquina, né? Então tem uma restrição da jornada de trabalho. Gente, evoluído. Achei legal isso aí. Não fazer hora extra. Evitar e manter ali a qualidade de vida, né?
Bom, a gente conversou aqui sobre a parte mais técnica da governança de dados. Passamos também para conversar sobre como foi essa transição da especialista para a parte de gerenciamento. E no meio disso tudo, você citou a importância do executivo apoiar, senão provavelmente a governança aí não estaria expandindo. Você acredita que tem alguma outra forma de lidar com a implementação da governança de dados, além dos pilares que você falou, de repente algum benchmark legal que você viu, ou algum outro case que você se inspirou para poder aplicar, obviamente sem citar nomes? Como que foi? Conseguir chegar quase nessa... Não diria que uma fórmula mágica, porque a gente estuda e trabalha para isso, mas... Caraca, vocês saíram muito rápido do on-premise para cloud e agora com a IA generativa já aí na ponta. Eu acho que é mostrar a geração de valor para o negócio. A gente começou a mostrar para os executivos, né? A empresa começou a ver valor, principalmente com a chegada, né, com os cases de IA, né? Então, a gente desenvolve muitos modelos, né, de Advanced Analytics, ali utilizando técnicas de Machine Learning ou estatísticas. E aí a gente traz um valor que impacta no nosso cliente, trazendo, né, um retorno financeiro maior para a empresa, né, a gente desenvolvendo produtos de dados, né, também melhores ali para o cliente, né, para que ele também use dados para melhorar o negócio dele, né? Então, eu acho que essa geração de valor para o negócio, tá? Eu acho que é onde a governança, a gente conseguiu vender a governança. E aí você está falando de vender a governança. Na minha cabeça vem, assim, 2 pilares. Mitigação de risco, porque se tem um vazamento de dado, a gente sabe que é um problemão. E tem, agora que você falou, de fazer análises que te entreguem valor. E aí, na minha cabeça, essa entrega de valor o executivo vai sentir quando, de repente, eu preciso desse número para uma reunião amanhã e a galera fala, chefe, 7 dias rodando, a gente só consegue daqui 1 semana. E aí, de repente, você fala, tá aqui, tá pronto. É mais ou menos isso. É a velocidade e a complexidade? Não. A velocidade a cloud traz, é claro, né? Agilizou, mas é mais no impacto mesmo, retorno financeiro, tá? ROI. Uhum. O quanto eu desenvolver um modelo, né? A gente tem um case, por exemplo, que a gente tem um parque de máquinas nos nossos estabelecimentos comerciais, que são os nossos clientes. Uhum. Então, as maquininhas, elas têm uma vida útil da bateria, por exemplo. Então, a gente tem um modelo preditivo para ver se a vida útil da maquininha está acabando ou não. Porque a Cielo tem interesse que o estabelecimento, né, que a maquininha não pare de funcionar nunca, né? Quanto mais ele transacionar, melhor para a gente, né? Que a gente vai ganhando ali na transação. E é bom para o cliente também, porque impacta ali a satisfação do cliente dele, enfim, ele entrega uma jornada melhor para todos os lados. E aí a gente tem um modelo que faz uma predição se a bateria do cliente está acabando ou não, e aí proativamente a gente já vai lá e faz a troca. Nossa, deve ser um impacto gigantesco, porque deve ser o quê? Volume de transação, quantas horas, de repente, ali o estabelecimento fica atendendo, se ele tem mais de uma maquininha ou não. A gente fica aqui imaginando que isso vai ser para adivinhar o que o cliente quer, quanto que ele vai gastar, quanto que a gente vai ganhar, mas não. A gente tá falando de eficiência operacional na pele, na veia, com tipo o core. É isso. Tem algum outro case legal, assim? Um outro case. A gente tem os produtos de dados, né? A gente tem um que é o índice Cielo do varejo ampliado. Então, é muito em data... Todo mês a gente solta, é um relatório, tá? Esse é o ICVA, tá na página... Tá público lá na Cielo. E tem uma parte que não é pública, né? Que é para os clientes que compram, que aí tem um detalhamento. Então, é inteligência de mercado. Inteligência de mercado. Que aí a gente entrega ali, né? Principalmente, e quando... Temos datas, assim, especiais, como Black Friday, Natal, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, é maior até do que o Dia dos Pais. Mas legal. Então, a gente gera esse índice também ali nessas datas específicas, que aí a gente faz um estudo ali da variação, né? O que naquela data o varejo aumentou ou reduziu, né? E de forma regional também, por exemplo, agora no Rio teve o encontro do G20, aí a gente também gerou um estudo de como que levou ali, impactou a economia do Rio de Janeiro, né? Então, gerou o índice também para ali. E o que é legal é que a gente pensa na Cielo, a gente pensa na maquininha, mas aí agora você está falando de produtos literalmente de dados. Sim. Que sem essa organização não seria possível. Agora ficou muito tangível entender o que a gente está falando aqui de ROI.
muito mais claro. Temos muito mais cases, mas nem todos eu posso comentar, Claro. né? Tem alguns que já são públicos, esse da maquininha é bastante público, né? Porque tem muitos que são estratégicos, Sim, né? claro. Mas é muito na linha, né? De retenção do cliente, né? Da gente garantir, né? E oferecer uma melhor jornada para ele, entender, né? Por que a gente está perdendo o cliente também, um modelo de churn, né? Por exemplo. Então, a gente tá trabalhando muito nessa parte aí core para entender, né? Para a gente atender melhor o cliente, né? E retê-lo. E é muito louco, porque se destaca as análises preditivas, se destaca o analista de dados, mas pouco se fala sobre uma área tão estratégica de essencial que é a governança de dados. Sim. Mas eu acho que não fica tão tangível, né, quando saem as notícias, o que de fato é. E é tão importante quanto as outras especialidades. E, na minha visão, o engenheiro de dados, o analista de dados, o cientista de dados, a gente tem que saber um pouquinho do que é a governança de dados, para a gente conseguir ali na ponta com a área de negócio falar, amigão, segura a onda aí que eu tô respeitando aqui algumas regras, porque senão a gente, né, tem ali esse limite. De todos esses aspectos, qual que você acha que ainda tem muita coisa para evoluir? Olha, o que a gente está sofrendo ali, né? Já sabemos que esses casos, né, de uso aí de Advanced Analytics, né, aplicando a IA generativa, trazem valor, né? Mas a gente como a gente trabalha no modelo descentralizado, a gente está num momento muito de apurar esse valor que realmente a gente está trazendo, mexendo o ponteiro da companhia, né? E aí, para que a gente leve para os executivos e a gente expanda mais, né? Porque hoje a gente ainda tem uma dor que, vamos dizer que essa capacidade analítica, a ciência de dados, ainda está muito localizada, né? A maturidade, a gente ainda tem a oportunidade de aumentar a maturidade, ainda está em poucas áreas, vamos dizer, né? Uhum. Então, o nosso desafio está muito nesse, de expandir, né? Para que a Cielo seja mais data-driven, né? Então, a gente está fazendo um modelo até que a gente se baseou no mercado também de ver as áreas de negócio como franquias de loja, né? Então, assim, a gente quer habilitá-los como franquias de dados, e aí tem algumas que já são franquias hoje, né? Já seguem a governança, já estão ali junto, né? Dentro da plataforma. Tem outros que ainda estão lá naquela base de dados debaixo da mesa deles. Um monte de Excel. Também. Um monte de Excel, exato. Então, a gente está trabalhando nisso para que elas ponham, né? Vamos parar de usar Excel, automatize, use mais a plataforma para que a gente crie modelos, né, e soluções mais sustentáveis sempre. E aí eu imagino que para ter essa expansão tem o treinamento das pessoas, que foi que você pontuou bastante, os custos atrelados a isso, porque aí vai ter mais gente mexendo na plataforma, e a gente falou também da organização desses dados, porque são dados, podem ser dados novos também, né, se são clientes novos. Estou errada? Clientes novos eu trato muito como uma área nova, né? Isso, exato. Exato. Sim, né? Tem dados novos, e aí a gente tem um catálogo de dados para estar ali a informação democratizada, né? Para que os usuários da plataforma saibam. A gente promove muito, né? Aí vamos lá na cultura, né? Uhum. Traz as áreas que geram dados ali relevantes, né? Que geram, por exemplo, uma base bastante refinada, com visões específicas, né? Para que elas compartilhem essas bases, né? Então, a gente promove um webinar interno, né? E é onde a gente tem até a maior adesão, tá? Porque todo mundo quer saber onde está o dado que eu preciso. É isso. E aí, foi, legal, esse dado vai ser útil para mim nisso. Né? Agora a gente está trazendo... Porque o que a gente também vê muito, né? Na plataforma de dados, aquelas 100 áreas que são minhas clientes hoje, metade é o time de produtos, que no fundo é onde nascem os dados da Cielo, né? Que está ali nos nossos produtos, no core da empresa. E metade está em áreas fora dessa área de produtos, tá? Que é lá o time do jurídico, RH, precificação, de finanças, planejamento estratégico, e CRM, marketing, né? E eles são, para mim, até os maiores, usuários, né, mais avançados, tá? Esse está fora. Porque os que são produtores, eles estão tão ali no dia a dia do core, né? Só que agora a gente está num momento que a gente... de alavancar, né, essa cultura, que a gente elegeu
8 superintendências que tinham um grande potencial financeiro de utilizar a Advanced Analytics para resolver um problema de negócio, né? E aí, nisso, a gente elegeu uma aqui de produtos. E é muito legal a gente começar a ver o quanto a gente vai lá gerar uma solução de dados para devolver um resultado na maquininha, sabe? A gente já tem hoje um produto que é o Farol, né, de dados, que é onde os clientes já conseguem ver um pouco, né? Uma padaria consegue ter visão de padarias não do cliente em si, né? O dado ali é sensível. Não abre, né? A gente fala, daquele ramo próximo a você, né? Tudo agrupado. Tudo agrupado, isso. Dando ali estatística para aquele estabelecimento se munir, fazer campanhas, enfim. Então vocês também fornecem um produto ali de inteligência para quem tem a maquininha dos concorrentes em relação às agrupada ali do setor que ele tá. Caraca, não dá pra imaginar que dá pra fazer tudo isso, né? Olhando de fora. Sim. É só uma maquininha, mas é muito mais que isso. Pô, legal. Mas e fora a maquininha, né? A gente gera os produtos personalizados, né? Então, eu tenho o time de produtos de dados, que aí a gente tem alguns clientes já fixos, né? Que pedem pra gente fazer essas análises cruzadas e tal, para o segmento dele. E aí a gente entrega um relatório para ele aplicar. Aumenta a competição, mas acho que o melhor de tudo é que o empreendedor na ponta que né, segura a onda do nosso país ali, tá melhorando ali o dia a dia dessa galera. Poxa, muito legal. O Farol, né, é um que tá na maquininha, então ele tá, o cliente querendo, ele ficou gratuito uma época, eu acho que agora não tá gratuito mais, né, mas ele é um valor super acessível, então é para impactar diretamente o empreendedor, né, tá ali na mão e começar a empoderá-lo com informação, né, para ele também melhorar o negócio dele. O seu olhinho brilha, é muito legal. Agora, você falou, assim, tudo que você falou agora está muito ligado ao fato de ser descentralizado. Então, me parece ter vários benefícios, assim, mas quais são os desafios da escolha de ser descentralizado, né? Porque é toda uma polêmica, a gente vai centralizar ou vai descentralizar? Tudo é trade-offs, nada é 100%. Sim. O desafio é grande, né? A gente já teve, até março do ano passado, a gente atuava no modelo centralizado, mas com isso a gente tinha uma área de dados muito grande, virava gargalo, né, para a área de negócio, para atender, virava uma fila de atendimento, para gerar um dashboard, ou desenvolver um modelo de Advanced Analytics. Então, a gente também, com a ida para a cloud, né, então, assim, a gente viu que a tecnologia avançando suportou, né, a gente entregou um pipeline ali para as áreas se autosservirem, né, na produtização de tabela refinada, por exemplo. Então, a gente começou a ter possibilidade de dar essa autonomia, né? Então, descentralizar. Mas o descentralizar exige maior governança, né? Então, empodera mais aqui e a gente gasta mais energia de colocar guardrails, né? Para que eles façam melhor uso. Então, a gente trabalha mais nisso. Divulgando boas práticas, criando alguns processos. A gente tenta não burocratizar, né? Mas, por exemplo, né, que você comentou, o cluster tal, né? O que ele pode usar? Não, a gente colocou alguns limites de máquina e quando ele também quer aumentar muito, ele tem que abrir uma solicitação, alguém vai lá e entende o caso, o caso daquela área mesmo, né? O que eles estão tentando fazer para saber se justifica o investimento. Exato, isso. Aí libera, né? E aí agora a gente olha também muito, fica monitorando essas áreas que são, né, que têm um maior uso e também provocamos elas agora muito assim, qual geração de valor que vocês estão fazendo? Vocês estão gastando tudo isso, e aí? Vocês estão mexendo no ponteiro da companhia? É isso. Estamos fazendo um movimento institucional também de incluir esse custo da infraestrutura de cloud, né, da plataforma de dados, dentro dos business cases, das iniciativas. Porque também, sim, se não é estratégico, se não está todo mundo comprado, não adianta uma área só querer fazer tudo isso. É um trabalho de time, um trabalho de equipe. Sim. É muito trabalho, é bom que, né, meu time trabalha pra caramba. Eu brinco que quem trabalha com dados tinha que fazer terapia coletiva. Eu imagino que a galera da governança de dados deve compartilhar desse sentimento. Sim, a gente faz. Vamos aqui para um ping-pong. São perguntas assim mais rápidas, não sei. Tem algum livro que mudou, assim, sua visão de liderança? Então, de liderança em si,
livro não, tá? Eu já li alguns, mas nada assim. Eu fiz alguns cursos que me trouxeram, mas tem um livro que me mudou muito como pessoa, visão de carreira, de ambição, que foi do Abílio Diniz, da biografia dele. Eu até esqueci o nome, não sei se é O Poder de alguma coisa, né? Enfim, mas aí conta a história dele, né? E ele tinha uma história muito inspiradora. Foi num momento de vida meu também que me fez muito bem. E eu, né, infelizmente, ele faleceu até recentemente, mas ele era uma pessoa que eu seguia no Instagram, então o estilo de vida dele também, né? Ele era uma pessoa super ativa, saudável, enfim, então era uma pessoa que me inspirava bastante. Tem alguma tecnologia que você acha que nos próximos anos ela é indispensável? Eu acho que, né, parece que tá no hype, né, gente? Mas a IA generativa, né, eu acho que veio para ficar. Eu, por exemplo, tem 2 semanas fui no Rio com a minha sobrinha, ela, tia, compra um livro para mim de Natal, que ela já tinha acabado de ler o livro dela, a gente estava no shopping, eu falei, amo. Vamos lá, vamos, beleza. Amo um livrinho. Aí eu, Sofia, mas qual livro que você quer? Aí ela, eu não sei, tia. Aí eu falei, vamos lá com o vendedor então para ver se ele sugere, que era Infanto Juvenil, né? Aí eu falei, eu não tenho a menor ideia que livro que eu falei, quais livros você já leu? Vamos falar pro vendedor. Só que aí eu fui, já usei, abri o GPT, eu falei assim, uma jovem que já leu tal e tal livro, qual livro você me indica? Porque eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, né? Só que aí diz o vendedor, mas eu não gostei muito do vendedor. Esses livros são clássicos. Eu falei, tá bom, mas eu usei, né? E assim, me ajudou a sair da inércia ali com ela, né? Pra começar. Pra começar. Então, um uma exemplo... coisa simples, né? Isso. E no trabalho a gente já usa muito, né? Eu vejo muito também, acho que a biometria, né? Então, acho que cada vez mais, né? Agora a gente vai começar a ter pagamento, já está tendo pagamento por Face ID, né? E tudo isso tem muita governança de dados por trás, hein? Então a gente já está com piloto aí rodando, né? Na Cielo também, para o mercado. Então, acho que é uma tendência aí forte. Um programa de TV? Não assiste televisão? Eu assisto. Eu gosto de programas de culinária em geral, né? Culinária? Agora tava, de Nossa, cozinha, mas aí dá vontade de comer. Né? Mas eu gosto de cozinhar, né? Mas depois que eu tive filho, eu não tenho muito mais tempo. E tem alguma mulher que te inspira na tecnologia, sim? Não precisa ser hypada, não. Algumas vezes da sua carreira. Da minha carreira, eu tive 2. Eu sempre tive muitas líderes mulheres, tá? Olha. Sempre tive. E todas eram muito fortes e inspiradoras. Mas eu considero que 2, né, as minhas 2 últimas, né, porque eu acho que também eu estava num momento de maturidade, né, de vida, pessoal, e uma, na verdade, acho que virou a minha chave, né, que foi a que me trouxe ali aquela visão mais estratégica, né, de mudar uma forma mais de me organizar, e então ela foi muito inspiradora. E uma outra da ética, sabe? Ela era muito ética. E isso também me inspirou muito, sabe? E que a gente não tinha que deixar de entregar e de realizar por causa, né? Enfim, sendo ético. Uau! Essa daí me pegou. E, assim, tem algum conselho, assim, já indo para os nossos finalmente, que você gostaria de deixar para as meninas que querem trabalhar com dados? Alguma mensagem? Ou que já trabalham, né? Gente que está no mercado. Eu acho que eu já falei aqui, né? O lifelong learning, né? Eu acho que não tem jeito. Faz parte, né? De qualquer bom profissional. Então, procure sempre conhecimento, né? Não tenho tempo. Então, ouça um podcast, né? Eu acho que a gente tem tanto tipo de conteúdo para nos inspirar, para carregar, né? Nosso baúzinho ali, né? Então, eu acho que é isso, um podcast, ou que seja um livro, um artigo, ou ir num evento, ou fazer um curso, né? Enfim, eu acho que tem muita oportunidade para você estar ali recarregando sempre, né? Eu sou suspeita, porque eu gosto muito de estar munida de novidade, sabe? Então... Novidade. De novidade, de ter algo novo, sabe? Então, eu sou suspeita. E sejam sempre vocês, sabe? Porque às vezes a gente sofre um pouco, né? Eu acho que... Mas eu não sei, mulher, né? Que talvez modelo de liderança, alguma coisa de acabar ali podendo te, né? Cortar um pouco, tirar o brilho, né?
E não deixe tirar, né? Você dê sempre o seu Você melhor. teve alguma experiência desafiadora nesse sentido que você pode compartilhar? Eu E tive como você se uma, superou, assim? mas eu vejo sempre, até o meu time fala, né, que eu vejo sempre o copo muito cheio, sabe? Ah, mas eu eu tem que sou- ser assim, senão fica muito difícil. isso, eu não sofro muito Também sou não, otimista. sabe? Sou otimista. É isso, tá bom. Ou se aquilo me incomodar muito e não tiver jeito, aí eu vou pra outra, sabe? Não fico batendo ali, não. Não acho que vale. Não vale a minha saúde mental. Não vale a minha energia, exatamente. Como você se sentiu aqui no podcast com a gente, Sarine? Você gostou da experiência? Adorei, você arrasa, hein, Ana? Ah, eu adoro conversar! A Ana, olha, ela é uma fofa, arrasou, muito obrigada. Espero que a gente Parabéns, consiga... você é muito inteligente. Obrigada! Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Cara, esse tempo no Data Delas. Curtam o sininho, sigam Datalogando e mande para suas amigas. Beijo!